Bom dia a todos, bom dia, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos à Sala da Consagração mais uma vez. Hoje é segunda-feira, nós vamos começar, já começamos a semana, mas vamos começar a nossa semana de trabalho, mas já estamos com saudades do sábado, não é mesmo? Eu estou. Vamos estudar sobre o sábado, irmão Jabes, bom dia. Olá, bom dia. Vamos falar assim um pouquinho sobre esse importante tema que, apesar de sermos adventistas do sétimo dia, precisamos revisar algumas coisas. Amém. Deus seja louvado, e é isso que nós queremos. Para isso que nós estamos aqui, sentados no banquinho da Escola de Cristo, como diz a nossa irmã, amiga Elô. É para isso que nós viemos aqui, porque nós queremos voltar a nossa mente para as coisas do Senhor. Nós queremos que o verdadeiro caráter de Deus seja revelado novamente a nós. Por isso que nós queremos aprender cada dia mais do Senhor. Vamos fazer 2 orações, então. Eu faço a primeira e você faz a segunda, pode ser? Claro. Oremos. Querido Deus, amoroso Pai que estás nos céus, louvado, exaltado e glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Nós estamos aqui agradecidos pelo despertar dessa manhã, renovados com saúde, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Obrigada pelo renovo que o Senhor nos concedeu. Obrigada porque todos os dias nós podemos vir aqui para aprender cada vez mais e mais de Ti e buscar a Tua face, Pai. Buscar a presença do Teu Santo Espírito sobre nós. Buscar a companhia dos Teus anjos e também buscar a comunhão dos irmãos. Porque nós sabemos, Senhor, que nós devemos investigar as Escrituras por nós mesmos. Mas quando nós estamos reunidos em uma unidade de propósito, o Senhor derrama sobre nós o teu Espírito com muito mais poder. Nós estamos aqui, Pai, uma pequena parte do teu povo. Eu peço nesse momento que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre nós e, em especial, sobre o irmão Jabes, que se colocou nas tuas mãos para ser o mensageiro para nós nessa manhã. Que o Senhor abençoe essa mensagem, que o Senhor seja o mensageiro, que o Jabes seja apenas a tua voz. E que o Senhor abençoe cada irmão que aqui chegou, para que nós possamos compreender e apreender tudo que for falado aqui para a honra e glória do teu santo nome. Traga aqueles irmãos que ainda não chegaram e que o Senhor sente aqui ao nosso lado e que nós possamos, Senhor, sair daqui repletos do teu amor e com a mente mais voltada para as coisas do Senhor. Em nome de Jesus que eu peço e agradeço. Amém. Santo eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado e exaltado seja o teu nome. Senhor, nós nos colocamos aqui humildes, contritos, em espírito de adoração, de submissão, para aprender de Ti o que tem para nós hoje. Sabemos que temos sido vagarosos, o tempo do fim se aproxima cada vez mais e ainda muitas vezes estamos devagarinho, Pai, nessa caminhada. O Senhor deseja que nós demos passos largos, né, para apressar a Tua vinda. Nos ajuda, Pai, nos dê graça. Abre os nossos ouvidos, que o Teu Santo Espírito haja aqui nesse momento, Pai, em mim para falar e em todos aqui para ouvir e para aprendermos juntos. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão Jabes, a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. É assim que nós costumamos a dizer sempre. Foi o Amém. Senhor que te enviou. Então, Deus te abençoe nesse momento. Amém. Deus seja louvado. Muito bem, meus amigos. Vamos então abrir a palavra do Senhor. Espero que cada um esteja com as suas Bíblias. Hoje nós vamos abrir algumas passagens, apenas no final, que eu irei usar alguns slides. Mas não podemos esquecer que, apesar da ajuda da tecnologia, é muito importante nós estarmos familiarizados em folhear o livro sagrado. Então, como nós vimos aí, né,
no hino inicial, o tema hoje é um tema que pode parecer até um tanto comum já para a maioria dos adventistas do sétimo dia, mas veremos qual a importância de ainda estudar esse tema nos dias de hoje. Veja, na Bíblia nós temos muitas doutrinas, muitos ensinos, e um depende do outro. Como diz um amigo meu, as doutrinas bíblicas são um grande quebra-cabeça cheio de engrenagens, e todo esse sistema ele foi nos dado do céu. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é a denominação que Deus escolheu e é digamos assim, aquela que conseguiu, através do Espírito Santo, encaixar todas essas engrenagens de forma perfeita. E cada doutrina está no seu lugar. Algumas são desdobramento de outras das doutrinas mais básicas. Então veja que as doutrinas cruciais, as doutrinas mais importantes, nós podemos rastrear a sua raiz. Como é que nós fazemos isso? Nós olhamos como é que Cristo ensinava, como é que Cristo fazia quando lhe faziam algumas perguntas. Por exemplo, quando Cristo foi perguntado a respeito do divórcio, lá em Mateus 19. Cristo respondeu assim: não tendes lido que aquele que fez no princípio, fez macho e fêmea? E Jesus discorre a sua argumentação e no final ele diz: mas no princípio não era assim. Então veja que o que nós podemos chamar de raízes da verdade está estabelecido no princípio de todas as coisas. Portanto, sempre que nós formos estudar um tema, precisamos fazer como Cristo fez e voltar ao máximo possível no princípio de todas as coisas. Veja que Cristo responde uma pergunta sobre divórcio voltando para um tempo onde não havia pecado. Muitas respostas para algumas questões da vida nós vamos responder de forma correta se voltarmos para um tempo onde não havia pecado. Se temos dúvidas sobre trabalho, voltemos para um tempo onde não havia pecado. Se temos dúvidas sobre a verdadeira educação, voltemos para o tempo onde não havia pecado. Podemos fazer isso a respeito de relacionamento e muitos outros temas. Muitas perguntas seriam esclarecidas se as pessoas voltassem ao princípio de todas as coisas. Infelizmente, a grande maioria não vai até o princípio das coisas e começa a tentar estabelecer doutrinas e entender as coisas espirituais a partir de, digamos assim, né, fazendo essa analogia, das folhas e dos galhos. Mas veja que não é possível ter uma compreensão correta do todo se você não compreendeu nem o básico. Então, muitas vezes, eu posso dizer que é um engano da nossa parte querermos explicar, debater, discutir alguns assuntos religiosos com nossos amigos evangélicos se nós discordamos das doutrinas básicas. É perda de tempo, você precisa fazer a pessoa compreender a base da doutrina. Então, não adianta você tentar explicar, por exemplo, coisas a respeito de juízo, enfim, de assuntos complexos, se a pessoa ainda acredita na imortalidade da alma, por exemplo. Muitas coisas para ela não farão sentido. Então, veja a importância de, primeiro, estabelecer uma raiz sólida. Uma raiz que irá dar um direcionamento correto para todo o restante. Por isso, nós vamos fazer uma breve revisão de algumas coisas a respeito do sábado, mas como adventistas eu quero me aprofundar em algo específico sobre o sábado. Por isso, vamos lá em Gênesis capítulo 1, primeiramente. Na primeira página da Bíblia. Em Gênesis 1:1, temos um verso muito conhecido que diz: no princípio criou Deus
os céus e a terra. Então, aqui nós estabelecemos um princípio básico. Deus é o autor de toda a criação, é aquele que criou desde o mais longínquo ponto do universo até o nosso planeta Terra, e também criou todas as coisas, desde o espaço-tempo até tudo que nós podemos apalpar e ver. Deus também, no capítulo 2, verso 1 agora, sabemos que no capítulo 1 vamos discorrer a história da criação, e agora no capítulo 2, no verso 1, diz que assim os céus e a terra foram finalizados, e todo o seu exército, ou seja, todas as criaturas. Então veja que Deus é o primeiro a dar exemplo de alguém que faz um trabalho duro e depois disso descansa. Agora, é interessante porque muitas vezes nós olhamos as coisas da Bíblia de uma perspectiva humana e não paramos para pensar na perspectiva divina. Então veja, muitas vezes você já deve ter ouvido, né, que Deus, ele não se cansa, portanto ele descansou apenas para dar o exemplo. E esse pensamento está correto. Porém, eu quero que você pense um pouco mais além, de forma mais profunda. Perceba que a palavra descanso aqui, ela é descanso. Mas então, o que quer dizer realmente esse descanso? Como é que Deus, que não se cansa, descansa? É aí que está. Nós pensamos pela nossa natureza, ou no mundo em que vivemos, que só é possível descansar quando se está cansado. Mas Deus mostra que não, porque não havia cansaço, não havia fadiga física. Mas Deus não só descansa, como ele ordena ao homem que também descanse, mesmo que ele não tenha cansaço e nem fadiga. Então, o descanso, ele também é possível em um mundo sem pecado onde nós não cansamos. Já parou para pensar nisso? Então, que tipo de descanso é esse? Como que eu descanso em um mundo perfeito, onde não existe pecado? Que tipo de descanso é esse? Algumas coisas que nós queremos entender no estudo de hoje. Algo interessante também que nós percebemos, avançando agora no capítulo 2, versos 2 e 3, veja, e no sétimo dia Deus terminou o trabalho que havia realizado. Ele descansou no sétimo dia de todo o trabalho que havia feito e continua dizendo, e Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele havia descansado de todo o seu trabalho que Deus criou e fez. Então, vemos que, como eu disse, Deus efetua uma obra, um trabalho, e ele é o primeiro a dar exemplo de um trabalho duro e de descanso. Em Êxodo 31, 17, eu vou apenas citar, não precisam abrir, diz que ele descansou e foi revigorado. Então, veja como reforça a ideia de que mesmo um Deus que não se cansa, ele descansou e ele foi revigorado. Porque lembre que Deus é um ser pessoal, ou seja, esse descanso que Deus fez ali no sétimo dia, de alguma forma, ele trouxe um refrigério. De alguma forma, ele alegrou o coração de Deus ao contemplar a sua criação. E a contemplação das coisas de Deus, nós vamos ver como ela é importante para nós. Se o próprio Deus, que é Deus e sabe todas as coisas, e tem toda a onisciência, todo o conhecimento, ele próprio contempla a sua criação. O que você acha?
Deveríamos nós contemplar a criação de Deus, sim ou não? Acontece que o diabo ele foi muito esperto nesse aspecto. O diabo ele procurou de todas as maneiras destruir a criação de Deus, em todos os seus aspectos. Hoje as pessoas vivem em uma selva de pedra. Já está comprovado cientificamente que as pessoas que vivem em meio à natureza têm inúmeros benefícios. E as pessoas que, infelizmente, ainda moram nas cidades, elas têm muito mais propensão a depressão, estresse, fadiga, cansaço. O simples fato de estarem em um ambiente diferente faz com que a saúde seja afetada e todo o seu espírito, toda a sua mente. Capítulo 31, verso 17, que diz que Deus descansou e foi revigorado. Então, veja, retornando aqui então a Gênesis 2. Veja que Deus, ele terminou toda a sua criação, toda a sua obra, e a irmã White, no livro Educação, se eu não me engano, ela diz que todo o mundo natural, preste atenção, ele é um intérprete, ele foi projetado pelo próprio Deus para ser um intérprete das coisas de Deus. Então, nós que somos seres finitos, que não temos toda a onisciência, que precisamos aprender a cada dia, e Deus nos deu essa capacidade de evoluir, de crescer, quando fomos criados. Quando o homem caiu, ele, infelizmente, agora tende a involuir, a decair. Mas quando o homem foi criado de forma perfeita por Deus, essa perfeição não significava que ele não poderia crescer e evoluir em conhecimento, estatura e graça. Ou seja, adquiriríamos conhecimento eterno ao longo dos séculos sem fim. Isso não cabe, queridos, na nossa mente. Não temos como dimensionar isso. É algo muito complexo, mas belo. Imagine séculos sem fim, adquirindo conhecimento e mais conhecimento e sabedoria, crescendo em amor, crescendo em união. Seria algo realmente fantástico e será quando nós estivermos no céu. Mas veja que Deus, para ensinar as suas criaturas, ele projetou a sua sala de aula. Onde? Na natureza. Por isso, Adão e Eva, eles contemplavam, observavam as coisas que Deus criou e dali eles conseguiam aprender as coisas espirituais. E é aqui que está, porque Deus, veja que Deus, ele ensina o invisível através do visível. O espiritual é ilustrado pelas coisas materiais que Deus criou. Devemos aprender a extrair lições da natureza, assim como Cristo fazia. Então, quando olhamos para a criação de Deus, vemos que o sábado, ele é uma celebração da obra da criação, a criação que foi finalizada. Deus havia feito tudo que o homem precisava. Tudo que o homem precisava para a sua felicidade física, mental e espiritual estava completo. Não precisava de mais nada. Veja como isso é um reflexo do que Cristo faz na cruz. Quando Cristo disse, semelhantemente ao que Deus disse lá no princípio. Obviamente, as palavras não estão dessa maneira colocadas, mas poderíamos dizer que Deus disse, quando finalizou a sua criação, está feito, está consumado, terminado. E o que foi que Cristo disse na cruz? Está feito, está consumado, porque Cristo havia feito tudo o que era necessário, tudo o que era preciso pelo homem na cruz para a sua justificação, santificação e para a sua glorificação. Tudo em torno da salvação já havia sido realizado por Cristo. Então, a primeira lição que vemos é que o sábado é um memorial que Deus havia feito tudo o que era necessário para o nosso conforto, nossa alegria, felicidade física,
E na cruz, Cristo faz tudo que é necessário para a nossa alegria e felicidade espiritual. Deus fez tudo o que podia por mim e por você. Não há mais nada que Deus possa fazer por mim e por você. Nesse sentido. Perceba que depende agora de uma resposta do nosso amor. Porque todo o amor que ele podia demonstrar, ele já demonstrou ao nos criar e ao nos redimir na cruz. Voltando a Gênesis 2:2, tem algumas coisas bem interessantes. Se você gosta de números, veja que Deus, ele diz, basicamente, 3 vezes aqui no verso 2. No 7º dia, Deus terminou o trabalho que havia feito. Ele descansou no 7º dia de todo o trabalho que havia feito. Verso 3, e descansou e abençoou o 7º dia. 3 vezes você vê Deus repetindo o 7º dia. Quando a Bíblia repete algo, ela quer dar uma ênfase muito importante. E ainda levando em consideração que 3 é um número divino, aqui está algo para nós vermos como Deus dá importância a deixar bem claro qual é o dia que ele escolhe, o 7º dia. E poderíamos discorrer mais algumas coisas aqui sobre como Cristo está repetindo, né, para nós, que é o 7º dia. E lembrando, né, que se fazemos um estudo aprofundado também, que nós não teremos tempo aqui, porque eu quero discorrer para o próximo ponto, mas que Cristo, lembre-se disso, se você tem dúvidas a respeito desse assunto, mande uma mensagem aí depois para a gente estudar e demonstrar biblicamente, se você tem dúvidas, que Cristo é o autor de toda a criação. Não se esqueçam disso. Quando lemos Deus criou no princípio os céus e a terra, nós estamos falando que Cristo criou. Cristo foi o agente criativo de Deus. Percebe? Então é Cristo que está dizendo para nós, o 7º dia, o 7º dia, o 7º dia. Também vemos 3 vezes sinônimos da palavra descansou. Terminou, descansou, só um momento, terminou, descansou, e depois, finalmente, no verso 3, havia descansado. 3 vezes também vemos o descanso. Então, voltando e revisando aqui rapidamente, a obra da criação e a obra da salvação, então nós vemos esse paralelo, assim como Deus cria a vida material, de forma semelhante, ele cria a vida espiritual. Ou seja, onde não havia nada, onde não havia beleza, era tudo sem forma e vazio, Deus também cria em nós uma nova natureza. Uma natureza espiritual. Em Romanos 7:18 diz, em mim não há nada de bom. Não existe matéria-prima para que Deus crie em nós algo de bom. Mas ele consegue, através do seu poder, do poder criativo, Bará, que cria as coisas do nada, criar no seu e no meu coração um novo espírito, uma nova criatura. Obviamente, pelo poder da sua palavra. Agora, eu quero trazer para vocês uma reflexão como adventistas do 7º dia. Poderíamos falar ainda um pouco mais sobre estabelecer essa verdade do sábado, mas acredito que a grande maioria aqui já tem com sua convicção sobre o sábado. Mas eu quero fazer-vos refletir sobre alguns pontos. Muitas vezes a irmã White, ela cita a seguinte frase: a história se repetirá. Ela cita alguma situação e ela diz, a história se repetirá. De forma que quando nós vemos em Eclesiastes, quando diz que não há nada de novo debaixo do sol, nós começamos a perceber que um padrão se segue durante a história humana.
Por que isso acontece? Porque Deus tem uma forma de trabalhar que não muda. O ser humano tem a sua natureza que tende também a agir de maneira sempre igual. E o próprio Satanás também tende a usar as suas artimanhas de forma sempre similar. Se você fazer um paralelo ali em Gênesis e a forma como Satanás engana Eva, você vai perceber que existe um grande paralelo com o engano final. Ou seja, a forma de trabalhar é praticamente sempre a mesma, mudando apenas alguns detalhes. Logo, eu quero que vocês pensem o seguinte: quando nós olhamos para a história do povo judeu, nós enxergamos um enorme paralelo entre o povo judeu e o povo adventista. O nascimento da igreja, do movimento milerita e todo o desenvolvimento, desenrolar a organização da igreja, nos remete ao tempo do povo judeu. Eu não terei tempo aqui de mostrar, mas desde a criação do Éden, se você observa ali onde o amor era puro, ou seja, ali você tem uma igreja sem mancha, sem ruga, pura, perfeita. Mas quando nós vamos lá para o Apocalipse, a primeira igreja, que era uma igreja pura, o que aconteceu com ela? Qual era o problema dessa igreja? Ela perdeu o seu primeiro amor. De maneira semelhante, nós voltamos lá no Éden e vemos que Adão e Eva, ao caírem, perdem o seu primeiro amor. E nós poderíamos discorrer aí desde o Éden, passando por toda a história do povo de Israel, até a época em que os judeus esperavam Cristo. Nós vamos ver que existe um paralelo. Como eu disse, a história se repete entre as 7 igrejas e a história do povo judeu. De modo que, veja, eu fiz uma demonstração da primeira igreja, veja a última igreja. Você tem o povo judeu aguardando a volta de Cristo, estudando e tentando compreender as profecias, mas muitos compreendendo de forma errada. A grande maioria do povo judeu vivendo de uma forma que não agradava a Deus, apesar de terem grande luz. Inclusive, a própria destruição do povo judeu de Jerusalém. Jesus faz um paralelo com o que acontecerá nos últimos dias com o povo de Deus. Então, são muitas e muitas semelhanças. Era um povo que se achava abastado, de nada tenho falta. Percebe? O povo judeu, aguardando a volta de Cristo, é um tipo de igreja de Laodiceia, que precisava da fé, do amor e das vestes brancas, assim como nós precisamos hoje. E se a história se repete, meus amigos, Paulo diz que essas histórias para nós foram deixadas escritas para que servissem de ilustração para que nós não caíssemos nos mesmos erros. Eu quero trazer para vocês um ponto, uma característica que era do povo judeu naquela época. E vocês podem comentar aí no chat, se quiserem, e respondam para mim. O povo judeu era adventista do 7º dia. O que significa adventista do 7º dia? Aguarda a vinda de Jesus. E guarda o sábado. A grande maioria estava preparado e atento para a vinda do Messias? Não. Estavam dormindo, mornos como Laodiceia. E agora vem a grande questão, que nós vamos estudar, revisar hoje, agora,
nessa segunda parte. E, posteriormente, amanhã vamos continuar. Os judeus guardavam sábado, sim ou não? Guardavam sábado. Muito bem, Rose. Agora, a segunda pergunta sobre o sábado. Eles guardavam de forma correta o sábado? É aí que está, meus amigos, o problema. Estamos sendo adventistas do sétimo dia verdadeiramente apenas no nome ou também na prática? Será que estamos verdadeiramente entendendo o espírito da guarda do sábado? De fato, eles tinham muitas regras. De fato, eles inventaram muitas coisas que não existiam. Mas seja de uma forma ou de outra, a questão é se compreendemos qual é a forma correta de guardar o sábado. E aí que está, porque existem dois extremos. Ou nós podemos fazer como o povo judeu, que tornou o sábado um fardo e criou muitas regras, como também podemos fazer como eles fizeram na época ali da reforma. Não sei se vocês lembram, eles estavam claramente quebrando muitas regras do sábado, achando que tudo estava bem. E para isso, justamente, que Deus nos mandou, assim como Ele manda, em todo tempo que é preciso, um profeta ou uma profetisa, para nos dar luz sobre muitos pontos que podemos estar a errar na guarda do sábado. E aqui eu quero compartilhar com vocês alguns textos que eu convido os irmãos a refletirem comigo, se estamos, de fato, sendo guardadores do sábado. E eu falo isso com todo amor e carinho. Sabe por quê? Porque imagine só, que vergonha passaremos ao dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu não guardei o sábado, e o Senhor dizer: perdão, eu não vos conheço. Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Confirmem para mim se está aparecendo, por favor. Sim, estamos vendo, irmão. Então vejam só. Vamos ler alguns textos para nos ajudar a entendermos o que é que está acontecendo com o povo de Deus hoje. A irmã White, já no tempo dela, dizia assim: devemos acautelar-nos de que os costumes frouxos que prevalecem entre os observadores do domingo não sejam adotados pelos que professam observar o dia de repouso de Deus. A fronteira de demarcação entre os que ostentam o sinal do reino de Deus e os que trazem o reino da rebelião deve ser traçada de modo claro e inequívoco. Pergunto, meus amigos, o povo professo guardador do domingo, eles de fato guardam o domingo? Eles dizem guardar o domingo, mas eles guardam, a grande maioria. O domingo para eles é um dia especial ou um dia comum? Quais são as restrições que um observador do domingo tem? O que eles fazem de diferente? A irmã White já dizia: cuidado, que os costumes frouxos deles não sejam também os nossos. A forma de guardar deve ser diferente. Muito bem, é só um dia de ir na igreja. O restante eles fazem normalmente. Compram, vendem, trabalham, se for preciso, trabalham em casa. Vamos continuar. A maior santidade no sábado
do que lhe atribuem muitos dos que professam observá-lo. O Senhor tem sido grandemente desonrado por parte dos que não têm observado o sábado conforme o mandamento, quer na letra, quer no espírito. Ele sugere o quê? Uma reforma da observância desse dia. Então quer dizer que muitos professos observadores do sábado não estão guardando o sábado como deveria. E é preciso fazer uma reforma, meus amigos. Será que em algum ponto da nossa guarda do sábado estamos precisando fazer uma reforma? É o que eu convido você a refletir hoje. Durante toda a semana, cumpre-nos ter em mente o sábado e fazer a preparação indispensável, a fim de observá-lo conforme o mandamento. Não devemos observá-lo simplesmente como uma questão de lei. Devemos compreender suas relações espirituais com todos os negócios da vida. Agora vejam, muitos descuidadamente deixam até o princípio do sábado pequenas coisas que poderiam ter sido feitas no dia de preparação. E isto não deve ser assim. O trabalho que é negligenciado até o início do sábado, gravem essa frase na mente de vocês. O trabalho que é negligenciado até o início do sábado deve ficar por fazer-se até que haja passado este dia. Irmãos, isso é regra, isso é mandamento do Senhor para nós. Foi negligenciado, começou o sábado, não faça, espere passar o sábado. Em tudo quanto se relaciona com a obra de Deus, as primeiras vitórias devem ser alcançadas na vida doméstica. É aí que deve começar a preparação do sábado. Amigos, muito aqui já temos falado sobre a perfeição do nosso caráter, como precisamos remover de nós toda essa escória, essa forma indisciplinada, essa desorganização, tudo isso precisa sair de nós. Precisamos ser purificados, ser ordenados como Cristo era. E aí, vemos que, às vezes, nós estamos buscando vencer grandes coisas, não que nós não devemos buscar vencer essas coisas, buscar ser mais espirituais, crentes fervorosos, mas onde começam as primeiras vitórias? Na vida doméstica, na sua casa, no seu lar. É aí que deve começar a preparação do sábado. Vamos falar um pouquinho sobre cozimento, porque alguns, infelizmente, têm sido um pouco flexíveis nessa questão. Mas vejamos o que é nos orientado segundo os testemunhos. Embora devamos evitar cozinhar aos sábados, não é necessário ingerir a comida fria. Em dias frios, convém aquecer o alimento preparado no dia anterior. As refeições, embora simples, devem ser apetitosas e atraentes. Trate-se de arranjar qualquer prato especial que a família não costuma comer todos os dias. Então, temos aqui algumas orientações. Primeiro, tente tornar o sábado um dia alegre, uma alimentação diferenciada que não costuma ter durante a semana. E também não precisamos comer o alimento quente. Aqui que está um grande problema. Às vezes, lemos essa declaração e pensamos assim: ok, eu não preciso comer o alimento frio. Bem, alguns pratos, algumas coisas que nós preparamos, elas levam pouco tempo para serem preparadas, digamos assim, para cozer, né? Digamos que seria quase semelhante o tempo de cozer e o tempo de esquentar. Vou dar um exemplo. Quem aqui gosta de uma couve refogada? Com uma farofinha, que delícia, hein? Coloca ali rapidinho a farinha com os temperos, rapidinho fica temperada, né, refogada, saborosa. Essa farofa pode ser feita no sábado, meus amigos? Qual é a diferença de cozer e de esquentar? Ela diz aqui, convém aquecer o alimento preparado no dia anterior.
Mas muitos tentam flexibilizar isso daqui e preparar pequenos alimentos, coisas que fazem, mesmo que tenham um preparo rápido, e preparam no sábado. Isso não está correto. Estamos quebrando o mandamento. Veja, o Senhor não é menos minucioso agora em relação ao seu sábado do que quando deu as instruções especiais precedentes aos filhos de Israel. Ele exigia que eles assassem o que tivessem para assar e cozinhar, ou seja, ferver o que eles tivessem que cozinhar no sexto dia, preparatório para o descanso do sábado. Nas horas sagradas, não se deve cozinhar ou assar nada para o alimento. A base para essa proibição é Êxodo 16, 22 a 30. Então, aqui nós vemos claramente, não devemos cozinhar no sábado. Podemos aquecer um alimento já preparado. Aqueles que cozinham no sábado estão a violar o quarto mandamento. Não é uma questão de tornar o sábado um fardo. Tornar o sábado um fardo é criar regras que Deus não deu. Mas quando ele já deu essas regras, precisamos segui-las de forma disciplinada. Veja que nesse outro texto diz: todos os que são realmente ansiosos para observar o sábado segundo o mandamento não vão cozinhar qualquer alimento no sábado. Eles irão no temor de Deus, que deu sua lei no Sinai, negar a si mesmos e comer a comida preparada no sexto dia, mesmo que ela não seja palatável. Vocês conhecem alguém que, eu não gosto de comida preparada no dia anterior, não é o mesmo sabor? Aqui está dizendo que essas pessoas devem negar a si mesmas e comer a comida preparada no dia anterior, mesmo que ela não seja tão saborosa. Deus proibiu, aqui já está repetindo. Esse aqui é um outro ponto importante. Veja, Deus proibiu os filhos de Israel, né? Outro ponto essa proibição deve ser considerada por todos os observadores do sábado como uma injunção solene de Jeová para eles. O Senhor quer proteger o seu povo de ceder à gula no sábado, que ele separou para meditação sagrada e oração. Muitas vezes temos um almoço na igreja, e aí qual que é a nossa vontade, nosso apetite? É querer, tem tanta coisa gostosa aqui, eu vou comer um pouquinho de tudo. Cai na gula, quebra 2 mandamentos, ser glutão e ainda quebra o sábado. Isso vai trazer consequências terríveis para o nosso organismo e para a nossa guarda do sábado, porque não iremos guardar da mesma maneira se não tivermos um corpo descansado, um corpo revigorado, se ele estiver lutando para digerir um monte de alimento. Agora veja, esse aqui já falamos. Vamos falar um pouco sobre os preparativos. A violação do quarto mandamento não se limita à preparação de alimento. Então vamos falar um pouco sobre outros pontos. Muitos deixam descuidadamente para engraxar suas botas e se barbear até depois do início do sábado. Você conhece pessoas assim? Será que isso acontece na sua casa? Eu não falo isso para julgar, irmãos. Eu estou falando com todo amor e carinho, porque é algo que eu percebi, pelo menos na minha vida, que em muitos pontos eu precisava de uma reforma. E estou buscando fazer até hoje, porque é uma luta todos os dias. Precisamos alcançar essas vitórias no nosso ambiente doméstico. Veja, isso não deveria ser assim. Havendo qualquer negligência em realizar esse tipo de atividade em um dia de trabalho, deve-se ter respeito suficiente pelo tempo santo de Deus para deixar as barbas por fazer e as botas ásperas e marrons até que o sábado tenha passado. Então, esqueci de limpar os sapatos, esqueci de fazer a barba. Vai feio e sujo para a igreja. Sabe por quê? Veja aqui. Isso pode ajudar a sua memória e torná-los mais cuidadosos em fazer suas próprias tarefas durante os 6 dias de trabalho. Ou seja, se podemos colocar dessa maneira, Deus permite e prefere que você
vá à igreja com a barba por fazer, com o sapato sujo, com a roupa amassada, e passe vergonha, para que, quem sabe, no próximo sábado, você não se esqueça. E seja disciplinado de fazer isso antes do sábado. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. É um Deus santo, minucioso. Não levemos, irmãos, as coisas pelas coxas. Em muitas famílias, no sábado, as botas e os sapatos são engraxados e polidos. E fazem-se pequenos concertos e tudo isso porque essas minúcias não foram feitas na sexta-feira. Esqueceram-se da ordem. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ai, a minha roupa aqui eu não tinha visto. Tá faltando um botão. Ai, tem um buraquinho aqui, vou pegar uma linha aqui, uma agulha rapidinho consertar. Concertos, pequenos concertos. A roupa deveria ter sido revisada antes do sábado, na sexta-feira. Se precisasse fazer um concerto, que fizesse na sexta-feira. Falando sobre roupas ainda e o preparo. Na sexta-feira, a roupa das crianças deve ser examinada. Durante a semana, já deve ter sido preparada por suas próprias mãos, sob a direção da mãe, para que possam vesti-la calmamente, sem qualquer confusão ou correria e palavras precipitadas. Os pais já devem ir educando as crianças. Filho, amanhã nós vamos à igreja. Você já escolheu a sua roupa? Separe ela, porque é com ela que você vai. Escolha o seu sapato e é com ele que você vai. Sem confusão no sábado, sem agitação. Não vamos ficar procurando que roupa que vai, que roupa que... Aí esse sapato não dá, isso aqui não cabe. Nada disso. Disciplina, ordem e calma. Tudo já deve ter sido olhado, revisado e preparado. Na sexta-feira deverá ficar terminada a preparação para o sábado. Tenhamos o cuidado. Agora para nós, veja, não é só a criança, de pôr toda a roupa em ordem. Deixar cozido o que houver para cozer e escovar os sapatos. É possível deixar tudo preparado. É possível, irmãos, deixar tudo preparado. Caso se tome isso como regra. O sábado não deve ser empregado em consertar roupa, cozer alimento, nem em divertimentos ou qualquer outras ocupações mundanas. Então vejam que o nosso proceder nas pequenas coisas da vida na preparação do sábado não são negligenciadas por Deus. Ele não passa essa vista por cima, não, meus amigos. Está sendo tudo anotado nos livros do céu. Então, a nossa roupa também deve ter sido preparada. Não fiquemos deixando as coisas para a última hora. Tudo que poderia ter sido feito previamente durante a semana e não diga respeito a necessidades básicas inadiáveis. E aqui que está o ponto, queridos, que precisamos aprender. Essa frase aqui não é de Ellen White, tá? Isso aqui é uma conclusão que nós chegamos lendo esses textos. Tudo que poderia ter sido feito previamente durante a semana e não diga respeito a necessidades básicas inadiáveis ou atividades estritamente espirituais não deve ser realizado nas horas do sábado. Então, aqui está, se vocês quiserem anotar, tirar um print depois, mandar no grupo, uma forma de ajudar-nos a pensar o que fazer e o que não fazer no sábado. Cada um deve se perguntar, se indagar. O que eu vou fazer, essa atividade que eu estou pensando em fazer, realizar, é algo estritamente espiritual? Sim, é. Ok, então eu posso fazer no sábado. Não é espiritual. Então eu devo me questionar a uma segunda pergunta. Trata-se do atendimento a uma necessidade básica que realmente não tinha como ter sido realizada previamente e que não pode ser adiada até o fim do sábado? Sim. Então eu posso realizar no sábado. Não, não é. Então eu não posso realizar no sábado. Sejamos, irmãos, coerentes. Se somos guardadores do sábado, que sejamos coerentes. O culto de pôr do sol.
Estou finalizando, tá? Tem só mais alguns slides. Antes do pôr do sol, todos os membros da família devem reunir-se para estudar a palavra de Deus, cantar e orar. A esse respeito, estamos precisando de uma reforma, porque muitos há que estão se tornando descuidados. O pôr do sol, irmãos, é 6h30, 6h40. Quando é que nós devemos começar a estudar a palavra de Deus, a cantar e a orar? É antes. Eu não tenho esse texto aqui, eu acabei esquecendo, mas ela diz horas antes. Horas. Que nós coloquemos aí pelo menos 1 hora. 1 hora antes, pelo menos, já devemos estar todos preparados, fazendo coisas espirituais, cantando, orando, lendo a Bíblia. Nosso comportamento durante o sábado. Aí chegamos no sábado, nos preparamos. Que hora que nós vamos acordar? É dia de descanso, né? Então é para dormir um pouco mais tarde? Não. Não devemos perder as preciosas horas do sábado acordando tarde. No sábado, a família deve se levantar cedo. Despertando tarde, é fácil atrapalhar-se com a refeição matinal e a preparação para a escola sabatina. Disso resulta a pressa, a impaciência, a precipitação, dando lugar a que a família tenha sentimentos impróprios para esse dia. Sabia que tem sentimentos impróprios para o dia de sábado? Cuide dos seus sentimentos no sábado, meu irmão. Sendo profanado, o sábado torna-se um fardo. Olha como é que nós tornamos o sábado um fardo. Profanando ele. A sua aproximação será um motivo de desagrado em vez de regozijo para a família. Justamente, nós não nos preparamos, não fazemos as devidas preparações, e quando chega o sábado, ele se torna um fardo. Por culpa de quem? Nossa mesmo. Culpa nossa. Então, cuidemos de nos organizarmos. No sábado, não devemos também na refeição, e aqui eu chamo a atenção para o café da manhã, primeiramente. No sábado, não devemos aumentar a quantidade de alimento ou preparar maior variedade do que nos outros dias. Ao contrário, a refeição do sábado deve ser mais simples. Devemos comer menos, a fim de ter o espírito claro em condições de compreender os temas espirituais. Às vezes a gente se abarrota ali de manhã, deve aquela coisa que sobrou na sexta-feira, e a gente come, chega na igreja, a barriga trabalhando ali, se dando duro para conseguir digerir aquela comida. Como é que a sua mente fica? Turba. Não entende as coisas espirituais. O sermão foi mais ou menos. Não, mais ou menos estava a nossa mente, que não conseguiu entender a mensagem. As mais preciosas. A alimentação em excesso entorpece a mente. As mais preciosas verdades podem ser ouvidas sem ser apreciadas. Por estar a mente obscurecida por um regime alimentar impróprio, por comer demais aos sábados, muitos têm contribuído mais do que imaginam para desonrar a Deus. É triste, meus amigos. Muitos precisam ser instruídos quanto ao modo de se apresentarem nas reuniões. Então, nós fizemos a nossa refeição, acordamos cedo, fizemos a nossa refeição, agora vamos à igreja. Como é que nós devemos ir? Qualquer roupa, já vimos que devemos olhar a roupa antes, mas mesmo ao olharmos essa roupa, veja só, muitos precisam ser instruídos quanto ao modo de se apresentarem nas reuniões para o culto do sábado. Não devem comparecer à presença divina com a roupa usada no trabalho durante a semana. A sua roupa da semana não é a roupa de ir no sábado, irmãos. Todos devem ter um traje especial para assistir aos cultos de sábado. Você tem uma roupa especial para ir ao sábado? Você tem uma roupa que você diz assim, essa aqui é a minha roupa real, para me apresentar diante do Deus Todo-Poderoso na igreja. Não para agradar os homens, para agradar a Deus.
Embora não seja lícito adaptar-nos às modas do mundo, não devemos ser indiferentes quanto à nossa aparência exterior. Tem um outro texto que a irmã White diz que, conquanto a moda não fira os princípios, que nós sejamos elegantes e estejamos exteriormente bem vestidos para Deus e para os homens. Devemos vestir-nos com asseio e elegância, porém sem luxo e sem adornos. Não é uma roupa espalhafatosa, é uma roupa modesta, singela e que agrade a Deus. E aqui precisamos também fazer um estudo sobre modéstia. Tá aí uma dica para a sala. Trazer alguém para explicar sobre modéstia. Os filhos de Deus devem estar limpos interior e exteriormente. Então, a purificação se dá no interior e no exterior. Todos os que se reúnem aos sábados para adorar a Deus devem, se possível, ter um traje correto, bem assentado, distinto para usar na casa de culto. Irmãos, pelo horário, eu acredito que podemos continuar esse estudo amanhã. A não ser que tenha mais alguns minutos, podemos adiantar alguma coisa. Teria mais alguns slides. Mas, de qualquer forma, vamos continuar amanhã com esse tema. Os irmãos viram como o assunto é sério? Viram como Deus não leva as coisas na brincadeira? Infelizmente, como eu disse, eu acredito que muitos vão passar vergonha quando chegar o grande dilema entre sábado e domingo. E quem sabe até tem uma boa vontade, uma sinceridade de guardar o sábado, de defender o sábado. Mas quando as pessoas começarem a observar o que você faz no sábado, como você guarda o sábado, vamos passar vergonha, amigos. Porque as pessoas vão perceber que nós não temos esse dia como tão sagrado assim. E pior do que isso, nós mesmos vamos perceber que não o consideramos tão sagrado assim. E você acha que se nós não consideramos algo assim tão precioso, tão sagrado, daremos a nossa vida? Se nós não temos nem coragem de deixar de cozinhar um alimento, não temos nem coragem de deixar de comprar alguma coisa no sábado, não temos nem coragem de deixar de olhar algumas coisas no sábado nas redes sociais, será que vamos dar a vida por Cristo? Pela observância, pela crença na observância da lei do sábado? Para nós refletirmos. Que Deus nos ajude, nos dê sabedoria, e amanhã vamos ver mais alguns pontos sobre a guarda do sábado. Alguns pontos, queridos, são, digamos, até certo ponto discutíveis, complexos, eu concordo, mas aquilo que está claro, não se demore a corrigir aquilo que já está dado para nós, e já temos luz sobre como guardar o sábado. Não seja negligente. O Senhor não nos terá por inocente se temos toda essa luz, toda essa verdade e não estamos andando nela. Que Deus nos ajude e abençoe a todos. Amém, irmão Jabes. A Bíblia é um poço sem fundo de sabedoria. A gente pode revisitar quantas vezes forem necessárias, cada estudo, cada verso que a gente já leu, talvez uma, duas, três vezes, mas a gente está sempre a aprender. Deus quer nos ensinar cada dia mais. E com a maturidade espiritual que a gente vai ganhando, nós vamos entendendo mais e vamos... e se a gente entende mais, a gente tem condições de guardar essa verdade no nosso coração, né? Porque a gente só obedece depois que a gente compreende. Não é saber, é compreender e guardar. Então, eu louvo ao Senhor, e agora eu fiquei ainda com mais saudade do sábado, porque a gente deve começar a nossa semana com saudade daquele dia em que nós passamos as 24 horas com Deus. Muito obrigada.
Vamos começar agora aqui o momento das considerações. Eu gostaria que os irmãos partilhassem tudo que o Espírito Santo falou ao seu coração nessa manhã, com essa mensagem tão bonita e tão necessária para nós, não só adventistas do sétimo dia, mas para todos aqueles que querem obedecer ao Senhor, todos aqueles que querem conhecer mais ao Deus verdadeiro, porque isso nos foi tirado, né? Nos foi tirado o conhecimento do verdadeiro caráter de Deus. O Deus que nós conhecemos hoje não é o verdadeiro. Nós conhecemos um Deus parcial, muitas vezes. Então, eu gostaria que nesse momento que a gente tivesse 2 orações faladas e a nossa irmã Aurenice vai fazer a oração cantada. E que depois os irmãos pudessem levantar aqui suas mãozinhas para partilhar conosco aquilo que o Espírito Santo falou no seu coração. Quem poderia orar conosco, por favor? Dois irmãos voluntários para orar. Quem poderia? Eu posso. Amém. Então, a irmã Dalvani, irmã Rose, vamos ter 3 orações, louvado seja Deus. Aqui a irmã Thelma faz a primeira oração, a irmã Dalvani faz a segunda e a irmã Rose faz a terceira. E a Aurenice vai fazer a oração cantada. Louvado seja Deus. Oremos então. Oremos. Eterno Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por mais esse dia, por mais esse despertar que o Senhor tem trazido a cada um de nós. Agradecemos, Senhor, por esta maravilhosa palavra que o irmão trouxe para cada um de nós. Sabemos que é a Tua palavra, Senhor, que o Senhor está entregando para nós, está nos despertando, está chamando a nossa atenção, Senhor Deus, para os detalhes, para a guarda dos Teus mandamentos, que é essencial para a nossa vida, é o Teu cuidado para nós, e que nós possamos, Senhor Deus, a partir de hoje, a pensar nesses pequenos detalhes, que vai fazer toda a diferença na nossa adoração, na nossa consagração a Ti. Possamos, Senhor Deus, desde o primeiro dia da semana, já começar a se programar para estar no Teu Santo Sábado, estar na Tua presença, com nossa mente, com nosso coração, voltado para a adoração. Eu te agradeço, Senhor, por tudo e te peço uma bênção especial sobre cada um dos nossos irmãos, sobre cada um que vai assistir esse sermão mais tarde, nós possamos estar assim com o nosso coração aberto para aceitar esta orientação vinda da tua santa presença. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuando, grande Deus, aqui na sua presença, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus tão misericordioso para conosco, um Deus que longânimo, mas, Senhor, vai chegar o dia que o Senhor vai falar, está feito, e quando o Senhor falar assim, não há mais tempo de a gente preparar nossa vida para podermos subir com o Senhor para o céu. O tempo é agora, é hoje. Se aprendemos as coisas, é hoje que nós temos que começar a praticar. Nós já somos conhecedores das suas verdades, ó Pai, mas ainda somos negligentes a obedecer. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas e nos ajude a cada dia a fazer aquilo que é da tua vontade. Porque o Senhor é um Deus bondoso, um Deus maravilhoso, um Deus que tem nos advertido tantas coisas que precisamos colocar em prática em nossa vida. Porque o Senhor quer que nenhum de nós percamos a nossa salvação, mas que todos nós possamos arrepender enquanto há tempo em nossas vidas, Pai. E começar a colocar a tua palavra, Senhor, em prática em nossa vida. Porque adianta a gente ser somente ouvinte e se não formos praticantes da tua palavra. Não adianta nada, Pai. E tudo nós devemos fazer por amor.
porque sem amor, nada podemos também fazer. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dá forças a cada dia de nossa vida, para podermos vencer. São coisas que parecem ser pequenas, pequenos detalhes, mas são coisas de tão grande importância para a nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a permanecer, ouvindo a tua voz e praticando aquilo que o Senhor nos pede para fazer. Toma cada lar aqui nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Seja, ó Deus, com as nossas famílias, por favor, nos ajude a nos preparar, a nos conectar com o grande Deus que tu és em nossa vida. Maravilhoso Pai, que o Senhor fortaleça a nossa fé e nos ajude a vivermos conforme a tua vontade. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor tenha misericórdia das nossas negligências, Senhor. Nós precisamos de conserto em nossas vidas. Tem uma passagem que a irmã White fala que os professos cristãos que precisam fazer uma reforma na guarda do sábado e também na guarda da alimentação, da reforma de saúde. E nós precisamos muito de fazer isso em nossa vida a cada dia. E o Senhor dai-nos força para podermos, assim, praticar a tua palavra. Permaneça conosco durante esse dia, nos ajude a estar na igreja hoje, nessa semana de oração. Muitas coisas boas, ó Deus, a gente tem para aprender. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força. Em nome de Jesus Cristo é que nós te pedimos. Amém. Continuando, Senhor, na tua presença. Obrigada, Pai, por mais um dia e estamos aqui reunidos em tão boas condições para sempre sermos reavivados, Senhor, na tua palavra, no conhecimento e com tudo isso, Senhor, é para o nosso bem, mas que também, Senhor, além de nós precisamos, Senhor, ser mais cuidadosos com tantas coisas que às vezes passam desapercebidas, nós também venhamos lembrar dos nossos, quem tem um filho fora da igreja, que se afastou, nossos pais, parentes, amigos, Senhor, que nós venhamos também, Pai, orar por eles, Senhor, porque se às vezes nós já estamos sendo descuidados com tão pouca coisa, e às vezes vemos algum parente da gente, algum afastado, que já está tão longe, ao mesmo tempo querendo voltar, mas as coisas já quase que concretizadas, Pai, consolidadas conforme o mundo, são mais fortes para segurá-los. Senhor, que venhamos, Pai, clamar por essas pessoas também para que possam voltar ao teu primeiro amor, para que possamos todos, Pai, na tua graça, Senhor, ser salvos, não pelos nossos esforços, mas embora tenhamos nossa parte a cumprir, mas que sejamos todos salvos por tua graça. Mas não esqueçamos, Senhor, de orar e clamar não só por nós mesmos, para os nossos, que não sejamos descuidados, mas para a volta dos nossos queridos, Pai, para a adoração de Ti, Senhor, verdadeiramente. Obrigada, Senhor, por tudo, que dá-nos a companhia dos seus santos anjos e tenhamos, Senhor, buscado para que tenhamos a Tua mente, Senhor. Tua palavra diz que nós tenhamos que ter a Tua mente, Pai. Então, que o Teu Espírito Santo seja vivo na nossa mente o tempo todo, que nós busquemos, Pai, a Ti, momentaneamente, para refletir em tudo, Pai, para tudo te dar graça, em tudo que fazemos, quer bebamos, quer comamos, seja o que façamos, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Agradeço desde já em nome e por amor de nosso Senhor Jesus. Amém. Olhando o sol se pôr no horizonte distante, contemplo o cenário ao suspirar profundamente, sentimento sublime invade o meu viver, alegria emocionante por ver o céu escurecer,
fecho os olhos e agradeço a Deus por criar o sábado como um dia seu e meu. Nosso encontro mais íntimo, coroando a semana, um tempo de comunhão, descanso para o coração. Eu ouço a brisa, reconheço a voz de Deus, como é bom poder parar e refletir olhando o céu. Penso na semana, esboço um sorriso. Mesmo nas lutas, Ele esteve comigo. Fecho os olhos e agradeço a Deus por criar o sábado como um dia seu e meu. Nosso encontro mais íntimo, coroando a semana, um tempo de comunhão, descanso para o coração. Descanso para o coração. Amém. Amém. Muito obrigada, minhas irmãs, pelas lindas orações. O sábado é um descanso para o nosso coração. Louvado seja Deus. Agora chegou esse momento. Cada um pode partilhar aquilo que o Espírito Santo falou, seu coração. Esse momento também é um momento importante do nosso culto e eu queria ver aqui as mãozinhas levantadas. Irmão Roberto, muito bom dia, seja bem-vindo, abra seu áudio, fale conosco e depois a irmã Rose. Bom dia, pessoal. É um tema muito importante. A gente estava conversando sobre isso há um tempo atrás. E eu vi alguns textos da irmã White que fala que o propósito do sábado é a gente perder o menos tempo possível à toa. O sábado tem uma sequência de família e missão, e quanto menos a gente perder sem. Por isso que ela pede para que os alimentos sejam mais simples. Até no hábito de comer, a gente não tem que demorar-se muito, porque tem muita coisa para fazer no dia de sábado. Não é um dia para a gente deitar na nossa cama e dormir o dia todo, pegar e tal. Não é para isso. Então, tudo que podemos fazer para não ficarmos fadigados, porque, por exemplo, o pessoal, que o Jabes falou, o pessoal detona na comida. Aí no sábado à tarde vai fazer visita, vai fazer coisa como? Não vai. Vai deitar na cama, vai dormir, sábado até o pôr do sol. E eu tô falando isso porque é o que geralmente eu faço quando eu fico cheio mesmo. Então, as coisas vai e ela vai sempre dizendo, ó, come o que é rápido, como o que é simples, como o que é fácil. Justamente por quê? Para que a gente não fique cheio e depois não queira fazer o que tem que fazer. Então, todas as coisas no sábado tem que ser justamente o que o Chaves falou, parte espiritual. Então, ou tem que estar na missão, tem que pegar, que eu acho que ele vai falar amanhã, na parte familiar, do que fazer no sábado. Então, eu achei bem interessante todos os pontos aí, e realmente a gente precisa de uma reforma para ontem. E eu achei muito importante a gente entender que o sábado é o selo, é uma coisa. Agora, viver esse selo é outra. E aí a gente precisa, de fato, estar vivendo esse selo, porque é ele que vai nos preparar para o que vem pela frente. Um ótimo dia a todos vocês aí. Amém. Obrigada, Roberto. O Roberto falou do selo. Provavelmente o irmão Jabes vai entrar nesse assunto, né? Depois.
Mas Deus falou: esse é um sinal entre mim e vós. Deus seja louvado. Irmã Rose, bom dia, querida, seja bem-vinda. Bom dia, irmãos. Eu estava lembrando aqui que quando o irmão falou, realmente, quando até eu fui, algumas vezes já fui almoçar na casa de irmãos, ou mesmo em junta panelas, realmente são variedades, né? São especiarias e tal. Especiarias, assim, comidas, né, mais elaboradas. Não, né, e já levavam prontas, não precisavam nem esquentar. Isso é até muito bacana. Mas, assim, eu não tenho essa prática de chegar fazer uma coisa especial para o sábado. Para mim, tipo, eu deixar a batata cozida, cortada em fatia, aí no dia seguinte dar uma esquentadinha, colocar um azeite, um orégano, para mim já tá simples. Tipo, não que eu faça um descaso, mas porque tem que ser uma comida especial. Até porque eu não faço isso durante a semana. Então, eu acho mais prático, mais fácil e simples. E eu acho muito gostoso. Então, seria isso assim, um descaso? Ou muitas vezes é mais simples comer fruta, né? Você vai, pega, come, come só a fruta, chega em casa, come só a fruta rapidinho e tal, daqui a pouco já vai sair para o estudo, alguma coisa assim. Então, eu sou assim mais prática mesmo. Já aconteceu de eu comer até pipoca, tipo, não fazer na panela, põe naquela maquininha, na pipoqueira, e ela faz sozinha e come só a pipoca e pronto, beleza. Isso seria um descuido? Quem vai responder? A bomba é sua. Muito bem, irmão. Muito pertinente a sua dúvida. Bem, de acordo com os textos que nós lemos, eu compreendo o seguinte: o que ela quer dizer com um prato especial não é um prato muito sofisticado, elaborado, cheio de dificuldade de fazer. Ela fala ali principalmente na questão do ambiente familiar, ou seja, quando nós temos filhos pequenos, nós precisamos conectar a mente e as emoções da criança a um dia prazeroso, que ao mesmo tempo não fira os princípios de Deus. Amanhã nós vamos falar mais sobre a questão de como a família e os filhos devem proceder. Mas veja, se você apenas trata o sábado de uma forma como os judeus faziam antes, limitando a criança a não fazer nada, tentando fazer ela ficar quieta, mas ela não tem nenhum diferencial. Isso vai fazer com que ela odeie o sábado. Então, a criança gosta muito de comer pipoca, por exemplo. Meu filho ama pipoca. Eu posso fazer, como a irmã disse, né? No meu entendimento, nessa compreensão, nós temos duas opções. A pipoca feita no dia anterior, ela fica meio murcha, né? Não fica muito legal. Apesar que tem gente que come. Uma outra opção seria uma pipoqueira que faz a pipoca sozinha. Mas, de fato, como a irmã disse, a intenção é essa. Não é que nós preparemos um prato muito sofisticado, muito dificultoso, mas que seja um alimento que aquele alimento é especial para aquele dia, porque é saboroso, mas também é simples, mas que você só tem, na grande maioria das vezes, naquele dia. Então, isso vai fazer com que a sua mente já traga para o sábado um sentimento maior ainda de saudade. Nossa, mas é no sábado que eu como a minha batata com orégano, com azeite. Nossa, não vejo a hora. Então, não é necessariamente preparar algo muito difícil e elaborado, mas algo saudável, saboroso, simples, que normalmente, ou de forma mais frequente, tenha mais no sábado do que nos outros dias da semana. Bacana. Realmente, eu sentia isso falando aí, eu lembrei. Que eu chegava no sábado, eu tinha aquele gostinho, ai, que delícia, hoje eu vou comer a batata com orégano.
Mais alguém? Alguma consideração? Amém, obrigada. Obrigada, irmão, pelo esclarecimento, né? O que é especial não é, igual o irmão Jabes falou, não é o prato elaborado, né? Mas sim é o simples fato de você fazer aquilo para Deus, para estar com Deus, pensando em Deus e pensando em como a gente pode louvar a Deus. Porque a pipoca é um prato, aqui em casa é especial, porque não há pipoca sempre, nem todo dia, nem com a hora que quer, né? Então, se a gente faz pensando que vai comer menos, para ter a mente mais sã, para poder passar esses momentos com Deus, já se tornou especial. Muito obrigada. Bom dia, irmã Thelma. Seja bem-vinda, querida. Bom dia a todos. Eu gostaria só de falar um pouquinho a respeito dos detalhes, né, do sábado, porque muitas vezes a gente pensa, mas é uma coisinha tão simples, né, passar uma roupa, tão simples, Deus não vai levar em conta. Mas, assim, eu falo porque muito tempo eu acabei desleixando, não deixava a roupa preparada, e no sábado dava aquele trabalho para saber qual a roupa que eu ia colocar. Então, assim, eu penso que, como muitas pessoas também pode passar por essa situação. E eu comecei a pedir a Deus para me ajudar. E, e eu comecei a perceber que Deus começou a me mostrar bem antes do sábado que eu deveria estar com a minha roupa preparada. E foi algo assim que eu comecei a ensinar para os meus filhos, né? Agora eles já são adultos, né? Então, mas não foi assim negligência. Se caso não seguir os passos, não é porque não ensinei, né? Mas assim, esse cuidado é um cuidado para a vida toda, que às vezes a gente se encontra em situação que a gente pensa assim, mas não é tão importante, mas porque assim, os detalhes que a gente vê na palavra de Deus, o cuidado que Deus tem para nos ensinar, é muito, em todos os sentidos. Eu fiquei pensando que enquanto o irmão estava falando, a respeito do alimento, preparar o alimento, eu me encaixei também, muito tempo eu fiquei nessa de preparar alguma coisa no sábado, porque aqui em casa, assim, meu esposo, ele não é adventista, e aí ele não gosta da comida requentada, e assim, só que tem um bom tempo que eu fiquei com aquele incômodo na minha mente mesmo, aquele pensamento, Deus falando comigo, e eu comecei a me programar, a preparar a refeição no dia anterior. E hoje está tranquilo, sabe? Meu esposo almoça, então, assim, tá tudo assim, Deus abençoou, assim, que eu consegui colocar isso em ordem também. E ter esse cuidado para não preparar o alimento que no sábado. Porque, assim, quando não é tão simples assim, às vezes a pessoa recebe uma visita e o alimento que você preparou talvez não seja o suficiente ou falte alguma coisa, mas eu percebo assim que como a alimentação, ela não precisa ser uma alimentação com muitas misturas, mais simples, né? Então, a alimentação que você preparar no dia anterior, ela vai ser o suficiente. E, e já aconteceu, assim, de eu perceber que, será que esse alimento vai dar? Às vezes aparece algum convidado e eu percebo que é o suficiente, nunca precisou, nunca faltou, sabe? Então, assim, o cuidado de Deus é muito grande. E tanto, assim, da alimentação, quanto do preparo da roupa, quanto até mesmo na cozinha, às vezes eu falo porque eu conheço muitas pessoas que têm dificuldade de ver louça suja na pia e acaba lavando, né? E uma sugestão que a gente
dona de casa que a gente também tem, não acumular ali na pia para não ficar de olho naquela louça, mas tirar da pia, colocar em outro local, né? Que em casa eu sempre coloco numa bacia, coloco fora, então assim, ajuda a gente, tem mania de estar com a pia sempre arrumadinha. Então, assim, são os pequenos detalhes que a gente pensa que, não vai fazer diferença, mas faz. Deus, ele quer a nossa adoração, né, a nossa atenção, e nas pequenas coisas que a gente começa a mudar, a gente começa a perceber algo maravilhoso acontecendo. E a respeito também dos pensamentos, a gente adorar a Deus no sábado com nossos pensamentos, porque a nossa mente, ela não para, né? Quando a gente percebe, às vezes a gente está pensando em alguma coisa, em algum negócio, em alguma preocupação. Então, assim, educar esses pensamentos também, pedindo a Deus, a gente vai conseguir educar esses pensamentos nas coisas, pensar mais nas coisas de Deus e não nas coisas do dia a dia, né? Às vezes a gente perde muito tempo com pensamentos de preocupação, coisas que você nem vai conseguir resolver. Mas, a partir do momento que a gente começa a perceber que a gente precisa vigiar nossos pensamentos também, vai fazer uma grande diferença na guarda do Santo Dia do Senhor. Então, é isso que eu queria falar, porque eu sei que muita gente está na batalha para colocar em harmonia, né, a guarda do Santo Dia do Senhor. Eu sou adventista desde criança, então, assim, às vezes a gente vai acostumando com pequenas coisas, acha que é pequeno demais, que Deus não vai levar em conta, mas se somos conhecedores, Deus vai levar em conta, né? Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O tempo da ignorância ele não leva, mas a partir do momento que a gente tem clareza, ele vai levar em conta, sim. Então, é isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Amém. Obrigada, irmã Thelma, por esse testemunho. Você me fez pensar que Deus transforma tudo quando a gente quer obedecer, não é? Qualquer coisa, não há nada impossível, muda até o gosto do marido. Isso é maravilhoso, Deus é muito bom. Obrigada. Bom dia, Elô, seja bem-vinda, querida. Bom dia para todos. Bom, eu quero aqui relatar com vocês uma experiência que eu vivi que eu achei muito incrível em relação à preparação de alimento para o sábado. Muitas das vezes, né, quando nós estamos no almoço na igreja, as irmãs, às vezes, né, que são responsáveis ali pelo alimento, elas acabam saindo mais cedo ali para preparar, para esquentar, para assar, para misturar. E eu já vivenciei várias situações, né, que as irmãs não assistiam nem o culto, porque iam embora para casa para poder adiantar o almoço ali para a igreja. E isso era uma coisa que sempre me incomodava, e eu vi uma experiência que eu achei muito incrível, né? Se aqui tiver alguma irmã que seja responsável pelo almoço, né, ali da sua igreja, você pode levar essa ideia. Eu vi isso lá no ICEVES. Lá no ICEVES, na sexta-feira, eles preparam uma cesta de piquenique para cada família. E ali eles colocam um assado que é feito na sexta-feira, numa vasilhinha de alumínio, né? Então, a vasilhinha, quando você acabou de comer, ela é descartada. Eles colocaram frutas, biscoito e um potinho de açaí. Essa foi a alimentação. E ali tinha uma cesta, tinha uma toalha de piquenique, aonde a família, não eram os amigos, a família, no caso, eu não estava sem a família, eu sentei com a Juliana, né? E os filhos da Juliana. E nós sentamos ali na grama e fomos comer aquela cesta de piquenique. As crianças ficaram maravilhadas ali com aquela cesta de piquenique.
era o momento que a família tinha para conversar, né? Sentar ali, conversar. É lógico que depois de algum tempo, né, a gente foi interagir com outras pessoas, mas a princípio, ali no momento da alimentação, era a família junta. Ninguém cozinhou nada, ninguém assou nada, e tudo era descartável. Acabou de comer, né? Tudo ficou ali dentro da cesta, a toalha voltou para dentro da cesta e aquilo foi descartado, né? Ali tudo depois. Enfim, essa é uma sugestão, né? Que vocês podem levar para a vida, podem levar para a igreja, para que a gente não desonre o nosso Deus, principalmente quando a gente está em grupo, né? A gente pensar nessa possibilidade de deixar tudo pronto e fazer algo interativo ali com as pessoas e fazer isso de um momento alegre e feliz, né, para todos. Então, é só uma sugestão que pode ser feita, né, principalmente quando a gente vai estar num ambiente de liderança, né, ali de cozinhar o alimento para a igreja, fazer algo diferente com a igreja, para a igreja entender que o sábado é um dia sagrado, que esse dia não é para ninguém, nenhuma irmã ficar lá cozinhando, esquentando, fritando, assando, né? Não é esse, né? E até mesmo para os líderes de desbravadores, né? Porque às vezes as irmãs estão lá no acampamento cozinhando para desbravador, fazendo a comida na hora do sábado, e as próprias irmãs também nem assistem à programação, né? Ali nos acampamentos de igreja, de carnaval, né? Os acampamentos que a gente tem, ao invés das irmãs estarem lá assistindo o culto, estão lá cozinhando, né? Então fica aí uma sugestão. Obrigada, Elô, pelo seu testemunho. Você me fez pensar numa coisa. Muitas vezes, um dos nossos irmãos ou irmãs aqui falaram que a comida do sábado é deliciosa, né? Tem tanta coisa gostosa, comida vegetariana, saudável, e a gente quer comer um pouquinho de cada coisa. E muitas vezes nós estamos na igreja já a pensar no que é que nós vamos comer depois dali. Aqui, na minha igreja especialmente, nós temos aqui os irmãos que fazem muitas coisas gostosas e diferentes, né? São alemães e suíços, e eles têm uma comida diferente da nossa, e isso nos atrai. E a gente acaba ficando com o foco na comida. Então, acaba que o almoço do sábado vira um evento, né? Não é que não possa ser gostosa e saborosa e diferente, né? Mas acaba, às vezes, se tornando o nosso foco. A gente fica ali a pensar o que nós vamos comer depois do culto. Então, obrigada, minha amiga, por esse testemunho. A gente também, muitas vezes, faz o piquenique com tudo muito simples, tudo muito descartável, e é tão gostoso porque acaba que o nosso foco vira o nosso convívio, né? Ali a nossa conversa é o momento de estarmos juntos, de partilharmos coisas, partilharmos testemunhos, orarmos, né? Muitas vezes estamos ali com um amigo, a gente faz uma oração, e isso é que é muito gostoso. Obrigada, Elô. Mais alguém gostaria? Eu gostaria só eu acho que, não sei se vai ter mais alguém querer falar alguma coisa. Muito, muito bons os comentários, as pontuações, e vocês estão vendo pelo horário, né, como esse assunto rende. Eu até daria aí uma sugestão aí para vocês separarem, quem sabe, um período posteriormente aí na agenda para conversar mais sobre esses pontos, porque quando mais a gente vai vendo que são pontos e mais pontos. Por quê? Porque cada um tem uma vida diferente. Tem gente que chega um pouco mais tarde do trabalho. Então, as situações vão variar muito. Tem gente que infelizmente, né, tem um trabalho puxado, como é que faz? Então, a gente, como povo de Deus, precisa se ajudar, a gente precisa conversar sobre essas coisas, encontrar soluções. Olha, eu acho muito interessante quando a irmã White nos chama a atenção sobre os erros do povo de Israel, sim, mas eu também gosto quando ela chama a nossa atenção para o que eles acertavam.
sobre a questão, por exemplo, do zelo e do certo farisaísmo que eles tinham em relação a não fazer esforço no sábado, obviamente que tinha uma demasiada hipocrisia no que eles faziam, mas era louvável o esforço deles para não transgredirem o sábado. Ou seja, por exemplo, hoje as coisas mudaram. Nós temos modernidade, coisas que não existiam antes. Para que, por exemplo, não seja necessário ficar fazendo o esforço de apertar o elevador, o botão do elevador, não sei se vocês sabem, mas lá em Israel, o elevador ele é programado para parar em todos os andares. Então, ele para em todos os andares e você não precisa nem se dar o esforço de apertar o botão para parar onde você quer. Talvez isso seja um exagero, não sei, eu vou deixar para Deus julgar isso. Entende? Por quê? Porque a questão aqui é o quanto nós estamos nos esforçando, o quanto nós queremos realmente fazer a vontade de Deus. Por isso, irmãos, muito cuidado para não julgar o irmão, tanto aquele que não tem tanto conhecimento sobre esses pontos, quanto aquele que tem um pouco mais de conhecimento e que às vezes tem certas atitudes que a gente não entende. Questões de consciência, deixemos para o julgamento de Deus. Então, nós podemos até, não sei se vai dar tempo amanhã, mas falar sobre essas questões de consciência da guarda do sábado, que são pontos que não são tão esclarecidos, mas que cada um vai enxergar de uma maneira. Mas aquilo que é claro, sigamos. E como eu disse, como povo de Deus, vamos nos ajudar. Nós temos aqui hoje cerca de 15 pessoas. Então, veja, é uma mensagem, queridos, que deveria estar sendo espalhada para todo o povo adventista, como o povo que guarda o sábado. Então, vocês que estão ouvindo essa mensagem aqui hoje, vocês têm a responsabilidade de passar essas informações para as outras pessoas, porque essa reforma do sábado precisa ser algo que precisa ser divulgado, precisa chegar nas pessoas para a gente parar de transgredir o sábado do Senhor, não só como pessoas, mas como igreja. Porque, como os irmãos disseram aí, temos almoço nas igrejas, acampamentos, eventos, e o que nós estamos fazendo para evitar ao máximo que os irmãos se fadiguem, se cansem, que eles tenham uma experiência espiritual, ao invés de estar se matando, fazendo um monte de coisa. O que pode ser evitado, que se evite. E sabe o que é mais triste? Quando a gente para refletir bem, muitas das coisas que nós fazemos no sábado, ou não deixamos de fazer, é porque é mero capricho. É mero capricho. Nós não queremos nos sacrificar. Nós não queremos abrir mão do nosso conforto, do nosso prazer, né? Por exemplo, na questão da comida, eu não quero abrir mão de comer a minha comida feita no dia, né? Eu vou comer comida requentada, mas aí que tá. Será que nós realmente acreditamos no Deus que nós servimos? Porque o Deus que nós servimos, queridos, ele não deixava o maná estragar na sexta-feira, da sexta para o sábado. O Deus que nós servimos é o Deus que multiplicou o azeite e a farinha. Por isso, essas experiências, esses testemunhos, mostram e provam o quê? Se você não tem uma geladeira para guardar o seu alimento, confie no poder de Deus. Prepare o seu alimento e diga, Senhor, na tua palavra, aqui está escrito que o maná não estragaria. Eu reivindico essa promessa, eu quero guardar o teu sábado. E esse alimento não vai estragar da sexta para o sábado. Se você não acredita que Deus pode fazer esse milagre, o Deus que você serve não vale nada. Se você não acredita no poder de Deus para multiplicar o alimento, satisfazer o estômago de cada um que está na sua casa, às vezes chega a visita, eu não estava esperando. Provar e vede que o Senhor é bom. Não é isso que nós ouvimos todo sábado? Provar e vede. Faça a experiência.
não vou fazer mais alimento hoje. É o sábado do Senhor. O alimento vai dar para todo mundo comer. E eu já vivenciei isso aqui em casa, por exemplo. Situações onde, às vezes, eu acho que, não sei, não vai dar para todo mundo comer. Aí faz uma coisinha aí. E quando a gente come, no final, presta atenção, sobrou um monte de comida, mostrando que o quê? Não era necessário ter feito aquele alimento. E quando a gente não faz, todo mundo come e fica satisfeito. Porque Deus atua na nossa vida, se nós formos fiéis e obedientes a Ele. Então, esse é o ponto. Não sei se alguém mais vai querer comentar alguma coisa. Nós temos bastante coisa para falar amanhã. Amém, irmão Jabes, é isso mesmo. Eu já vivenciei inúmeras experiências e eu até comecei a falar isso, que Deus faz o milagre da multiplicação da comida aos sábados. Uma vez nós fomos sair, os irmãos nos convidaram para almoçar, fizemos um piquenique com eles, nós não tínhamos levado nada. Eles falaram, não tem problema, a gente tem comida para todo mundo. E fomos, chegamos lá, apareceram mais 3 pessoas e eles botaram 2 tapoezinhas em cima da mesa e a gente olhou e falou, não vai dar. Então nós oramos, eu pensei comigo, pronto, eu posso fazer jejum, não é? Posso não comer, não tem problema. E sentamos e eles disseram, olha, um pouquinho para cada um, vai, a gente come e vai dar certo. Pronto, todos nós comemos, a comida não sobrou, estava muito gostosa, mas ficamos satisfeitos, não é? Deus também sacia a gente. Quando a gente está em comunhão com Ele, nós não temos necessidades físicas, não é? Ele sacia a gente com aquilo que tem. E tudo dá certo, é isso. Deus é o nosso Deus que multiplica a farinha, que multiplica o azeite, que faz o maná não estragar, e Ele faz. Quando a gente quer, Ele faz, mas nós precisamos dar autoridade ao céu para agir. Muito obrigada, irmão Jabes, por esse comentário também. Nós ainda temos aqui 2 mãozinhas levantadas, o nosso horário já passou muito do tempo, então eu vou pedir às irmãs que sejam breves. Irmã Thelma primeiro e depois a irmã Rose. Eu só queria porque eu lembrei, assim, o tanto que a fala do irmão aí foi tão importante que eu lembrei que a respeito da alimentação, né, desse cuidado que a gente precisa ter. E assim, como eu disse, às vezes chega alguém na casa da gente e você não está esperando, né? Mas a alimentação que você preparou, ela vai ser o suficiente, não vai faltar, e todo mundo vai ficar satisfeito. Então, sim, já aconteceu várias vezes comigo, e eu sei que tem acontecido com muitas pessoas, mas me fez lembrar também de uma família que eu conheci quando eu era adolescente. E nessa casa dessa família, eles eram muito zelosos pelo sábado. Não era fanatismo, porque hoje tudo é fanatismo. Se você guarda o sábado, se você guarda os mandamentos, você é taxado de fanático. E essa família, para mim, eu levo para a minha vida toda como exemplo, porque eles eram um modelo para mim, na observância dos mandamentos, no zelo, no cuidado da roupa, no cuidado do alimento, no cuidado da casa. Eles eram muito zelosos. Então, marcou a minha vida. Então, e nós? Vamos marcar a vida de alguém? Então, se Deus ele quer que nós sejamos exemplos, né? As pessoas vão olhar para nós e a gente precisa pensar sobre isso. E muitas vezes a gente não pensa que a gente é exemplo, mas a gente é, ou para o bem ou para o mal. Então era isso que eu queria comentar. Obrigada, irmã Thelma. Sim, irmã Rose, pode falar. É porque estou com pressa. Aí é o seguinte, e essa maneira de como falar com os irmãos, né, de levar esse reavivamento dessa mensagem, é falar com cuidado, porque, por exemplo, lá na igreja que eu vou, que eu sou membro agora, todo sábado tem o Junta Panelas, né, já é anunciado durante a semana o cardápio, aí todo mundo leva, põe o nome lá,
falar, tem um nome lá da coisa, aí a pessoa põe o nome, né, de quem é que vai levar. E às vezes sempre, né, chega um a mais, tudo, e sempre é a conta. Ou sempre, até muitas vezes, até a maioria das vezes sobra. Mas aí teve uma irmã que veio falar com todo carinho e tal, com as pessoas, com as senhoras da cozinha, porque acaba que elas estavam nesse negócio mesmo de ter que fazer lá, sair um pouquinho antes do culto, ou então depois do culto atrasasse o almoço, porque parece que ia fazer o arroz, alguma coisa assim, eu não sei. Aí, aí eu sei que, e principalmente não deixar a cozinha para o dia seguinte, né? Que aí escalariam pessoas para o domingo de manhã, porque tem um culto às 7 da manhã, e um estudo do Mente, Caráter e Personalidade, sempre de um livro que vai ter. E aí uma pessoa é escalada para o domingo para lavar, beleza. Só que aí eu lembro que depois disso, num sábado lá que eu fui pegar um copo lá na cozinha, e aí uma comentando com a outra, porque não sei o quê, porque agora não pode, né, tal, falou esse negócio aí, né, os cuidados aí da cozinha, que não pode mexer, não sabe, tal, do alimento. Aí eu lembrei, assim, assim, a impressão que deu parece que ela não estava muito satisfeita, ou é uma coisa assim, que sempre cria, né, a gente acaba que dos próprios mesmo, dos nossos próprios, às vezes, muitas vezes a gente parece que é taxado meio como é que chama aquele que a minha irmã falou aí? É, esqueci a palavra, que é muito rígido, né? Muito rigoroso. Então, que aí quando a gente lembrar de falar com a pessoa, a gente falar com carinho, tipo assim, amanhã tal, já vou preparar, para falar uma maneira, vou fazer a comida tal, não impondo, você vai fazer isso, tem que ser assim, assado. Então, a gente dá um exemplo como se a gente estivesse dando um testemunho próprio. Obrigada. Obrigada, irmã Rose. A senhora pode fazer a oração para a gente encerrar o nosso culto? Posso. A Heloísa não vai falar, não? A Elo já falou. Elo, você ainda quer falar, minha amiga? Não, eu acho que ela não vai falar mais. Vamos orar então, irmã Rose, por favor. Tá. Obrigada, Senhor, mais uma vez estarmos aqui, Senhor, sempre em tão boas condições. Obrigada, Senhor, por tudo, pela saúde. Obrigado pelo conhecimento. Obrigada, Pai, por teu amor e carinho infinito que o Senhor tem por nós, mesmo não sendo nós merecedores, Senhor. Venha, Senhor, possa estar conosco mais o restante desse dia, até o nosso encontro de amanhã, na presença do Senhor, que nós estejamos e na companhia dos teus santos anjos.